Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 34, Sulla Felix. Roma contra Grécia e Mitrádates e contra si mesma. No episódio anterior, vimos como Sulla marchou com as legiões romanas contra Roma e como naquele momento ele foi muito conciliador, deixando até um inimigo dele se candidatar e ser eleito cônsul, uma figura chamada Cinna. Hoje nós vamos entender a origem do apelido do Sulla, que era Felix, que em inglês é difícil de traduzir, porque eles acabam dando duas traduções. Em alguns livros ele é chamado Sulla, o feliz, em outros é chamado Sulla, o sortudo. Felix, em latim, dá uma palavra perfeita em português, que é o felizardo, né? E também uma observação antiga, que os antigos fizeram sobre o Sulla, de que ele era parte leão e parte raposa, e que a parte raposa era mais perigosa que a parte leão. Então parte esse Sulla para defender as colônias romanas na Grécia e na Ásia, que haviam sido invadidas pelo rei Mitrádates, que era o rei do Reino do Ponto. O Sulla chegou na Grécia e encontrou Atenas, uma das maiores cidades da Grécia, aliada do Mitrádates, que tinha passado para o lado do Mitrádates. Como já vimos com o exemplo com o caso de Cartago e de Corinto, Roma se sentiu que teria que dar de novo um exemplo para que outras cidades e províncias não ficassem tentadas a se rebelar contra Roma. Essa seria a vez de Atenas ser esse infeliz exemplo. Chegando em Atenas, o Sulla preparou um cerco para a cidade, né? Atenas tem um porto e tem a cidade. Ele separou os dois, atacou o porto, conseguiu tirar do porto o comandante do Mitrádates, que era um cara chamado Arquelau, e fez o cerco à cidade, tá certo? Enquanto ele estava preparando esse cerco, chega de surpresa a esposa do Sulla, que havia fugido de Roma por conta daquele terror comandado pelo Cinna e pelo Mário contra os partidários do Sulla, tá certo? Ela diz que muitos dos amigos deles foram executados, a casa dele foi saqueada e quem não tinha sido executado tinha fugido de Roma, inclusive ela ali, né, junto com ele. É impossível imaginar que o Sulla, nesse momento, teria duas opções. Uma seria voltar para Roma e atacar Roma de novo. A segunda seria voltar para continuar a guerra contra o Mitrádates. É interessante notar que a opção dele, claro, foi continuar a guerra contra o Mitrádates. E isso mostra, de certa forma, o oposto daquela política, dividir para conquistar. Não é o oposto, não, na verdade é o corolário daquela política que os romanos faziam contra as tribos que atacavam Roma, né? A gente vai dividir as forças deles. E o corolário dessa regra é não se dividir para não ser conquistado. Então, Roma, quando tinha um inimigo externo, se mantinha muito unida, independente das tensões internas. Então, Sulla continua lá, tá certo? O cerco de Atenas foi muito duro, durou muitos meses, e finalmente, depois desses meses, eles conseguem invadir a cidade. Nesse momento, a fúria do Sulla estava ao máximo, né? E quando as tropas caem sobre Atenas, né, tomam conta da cidade, ele dá uma ordem muito bruta, muito cruel. A ordem dele foi: poupem os prédios. Foi um festival de violência, né, que só parou depois que um grupo de atenienses, amigos do Sulla, foi implorar piedade para ele. Lembrando do passado glorioso de Atenas, das guerras contra a Pérsia, do desenvolvimento da filosofia e das ciências. E o Sulla, nesse momento, ele teria dito: eu vou perdoar os vivos por esses mortos. Aí ele manda parar a carnificina depois de milhares de gregos terem sido assassinados. Inclusive o Plutarco, que é grego, conta de que em Atenas, na Grécia, se falava muito que as ruas ficaram correndo sangue, né? As ruas ficaram... Bom, de Atenas, o Sulla parte para tentar encontrar os exércitos do Mitrádates, né? Que estavam sob o comando daquele Arquelau. Detalhe, o Arquelau tinha mais soldados, mais cavalaria e mais equipamento nesse momento do que o Sulla, tá certo? E a segunda batalha deles foi em torno da cidade grega de Queroneia, que é uma cidade que tem uma história com o Alexandre Grande, é a cidade natal do Plutarco, né? O nosso guia aqui nessas histórias. Bom, por conta do tamanho do exército do Arquelau, que era 3 vezes maior do que o do Sulla, o Sulla tinha 30 mil homens, o Arquelau tinha mais de 100 mil, ele fez uma estratégia de chamar a batalha
para o vale onde fica a cidade de Queroneia. E esse vale é estreito, tá certo? Num vale estreito, um exército grande desse tamanho se torna, na verdade, ruim de manobrar, tá certo? E o Sula ganha uma das batalhas mais brilhantes da antiguidade, em torno ali de Queroneia, onde um exército bem menor consegue destruir um exército bem maior, tá certo? Os cronistas da época dizem que o Arquelau perdeu dezenas de milhares de soldados, tá certo? Enquanto que o Sula, ao ver os romanos lá, os funcionários romanos contando o número de mortes, né, disse o seguinte: ó, nós perdemos 15 soldados. Os legionários acharam estranho, né, mas obviamente obedeceram à ordem. Eventualmente, eles descobriram que tinham 2 soldados que tinham sido dados como mortos, mas que estavam vivos. E aí o Sula disse: então vamos comemorar, porque nós só perdemos 13. Tá certo? Para complicar a situação, lá em Roma, enquanto isso, em Roma, o Sina estava articulando o envio de tropas romanas para atacar o Sula, tá certo? Esses exércitos partem de Roma para a Ásia, rumo à Ásia, para fazer uma de duas coisas. Ou iam atacar o Mitrádes e derrotá-lo, né, e conseguir esses recursos a derrotar o Sula, ou destruir o Sula, tá certo? Essas tropas saíram de Roma sob o comando de um romano chamado Fímbrio. Então imagina a situação naquela região que hoje a gente tem a Turquia. O exército de Mitrádites, comandado pelo Arquelau, perseguido por um exército romano, comandado por Sula, que por sua vez era perseguido por outras legiões romanas sob o comando do Fímbrio, tá certo? Então, o Sula, percebendo a situação, viu que precisava derrotar de vez o Mitrádites e depois atacar o Fímbrio. Então ele forçou um novo embate próximo da cidade de Orcomenos, tá certo? Mais uma vez, o Arquelau chegou com mais soldados e com mais cavalos e quase ganha a batalha. Quando o Sula viu que as legiões estavam começando a cair, né, estavam começando a se recolher, ele montou num cavalo, pegou uma espada, tá certo? E avançou para cima do inimigo. E quando ele avançava, ele dizia para os soldados: ó, romanos, aqui eu vou ter uma morte honrosa. Mas quando perguntarem a vocês onde é que vocês abandonaram seu comandante, digam: foi lá em Orcomenos. Ao ouvir isso, é claro que as legiões tomaram um novo fôlego, se voltaram de novo para o exército Mitrádes e venceram a batalha, tá certo? Depois de perder 2 exércitos maciços em 3 batalhas, o Mitrádites decidiu que era melhor negociar termos de paz com Sula, né? Enquanto isso, no outro exército romano, o Fímbrio foi traído pelo segundo em comando dele, que era um cara chamado Flaccus, e foi assassinado, tá certo? O Sula negocia a paz com o Mitrádites, tá certo? Numa posição de força. Ele diz que, então ele diz, ó, Mitrádites, você vai voltar de onde você saiu, você vai abandonar, que é o ponto, você vai abandonar as províncias romanas que você ocupou, você vai pagar restituição de guerra para compensar por todos os custos que a gente incorreu nessa guerra que você causou, e você vai nos dar 70 navios de guerra para a gente voltar de Roma de navio. Você imagina esse encontro, né? Eles dois, o Sula e o Mitrádites, se encontraram pessoalmente nesse momento. Inclusive, os cronistas da época contam que foi uma coisa muito... Chamou muita atenção o fato do Mitrádites. O Mitrádites era um cara de mais de 1,90 m de altura. O Sula não era tão alto. E os dois tinham mais ou menos a mesma idade, cerca de 50 anos. Mas o Sula foi muito duro. E o Mitrádites não tinha, já tinha perdido 2 exércitos para esse cara e estava com problemas no quintal dele lá e decidiu que era melhor negociar o fim dessa guerra nesse momento. Talvez dizem que nessa hora foi que o Mitrádites decidiu que ia passar o resto da vida dele atacando Roma, porque a gente vai ver depois que essa guerra acabou sendo conhecida como a Primeira Guerra Mitridrática, porque vai ter também a segunda e a terceira. Bom, com esse acordo feito, o Sula agora vai ter que partir para derrotar aquelas legiões romanas enviadas pelo Sina, né, que agora estavam sob o comando do Flaccus. Ocorre que os legionários, vendo as proezas das legiões do Sula,
começaram a desertar para ele, né? Eles saíram das linhas do Flaccus para começar a se entregar e fazer parte do exército do Sulla. Todo soldado quer viver num exército que esteja ganhando. O Sulla, então, manda delegados para oferecer a Flaccus a opção de dar a ele um navio para ele voltar a Roma. Segundo a história, o Flaccus respondeu: "Eu tenho um caminho melhor", e se suicida. As legiões então se unem e o Sulla escreve uma carta para o Cinna, que é o seu inimigo, né, que havia enviado aquelas legiões contra ele. A carta diz mais ou menos assim: "Tenho boas notícias. Ganhamos a guerra contra o Mitrídates e as províncias da Ásia estão sob meu comando como governador. O criminoso Fímbrio está morto e o sucessor dele, Flaco, se suicidou. As legiões que vocês mandaram estão sãos e salvas sob o meu comando e estamos a caminho de Roma para celebrar um triunfo." Não é difícil imaginar como essa carta iria alimentar pesadelos nos inimigos de Sulla, que estavam lá em Roma, sabendo que ele iria, pela segunda vez, marchar contra a cidade. Essa volta de Sulla a Roma e a conclusão sangrenta dessa guerra civil, a gente vai conhecer no próximo episódio.